Bom dia, boa noite, boa tarde, guerreiros. Depois de muitos ataques sofridos e que olha, eu pensei que dessa eu não passava como várias outras vezes. Aqui estou, mais um dia. É, sobre o olhar sanguinário do vigia. Então vai. Eu quero abordar uns temas aqui com vocês que eu escrevi. Primeiro eu mandei por áudio de WhatsApp para ninguém, foi para um contato que me bloqueou. E depois eu escrevi aqui para ficar de forma mais lúcida para apresentar para vocês. O Cristo abrangeria todos os tipos de consciência antes de dar um ato em suas palavras, lembrando que o céu e o inferno está dentro de nós, que a sua consciência é o bem mais valioso do mundo e você, dando devido crédito a ela, reconhecerá que sua consciência é a mesma que a do seu próximo e de todos, a mesma de Deus. Por que eu estou falando isso aqui? Para começar, porque eu li um, uma canalização que se dizia que era Jesus Cristo, Sananda, dando essa canalização. E até o fim do vídeo vocês vão entender o porquê que eu estou citando isso agora, o porquê que eu fiz essa observação aqui em texto. Aí eu vou deixar outra observação. E Lúcifer é só um nome que remete ao portador da luz de sabedoria, conhecimento e consciência, e que pode ser usado para o bem se o espírito somente adotar esse nome e dedicá-lo a usar somente para o bem. Até porque o espírito evoluído não se encaixa em dogmas e caixas de, de ego e histórias humanas. Ele se deslumbra da manifestação em primeiro lugar. Ou seja, eu posso adotar o nome de Lúcifer e fazer só o bem. Não tem problema nenhum, porque o nome é só um nome, não remete a nada. Agora tem aqueles que se dizem opositor, e eles podem ser conhecidos por vários nomes. Eles podem se intitular de Satanás, Anticristo, e eles podem fazer o mal em função a isso. Mas eu posso adotar o nome de Lúcifer, que é somente o portador da luz, e fazer o bem. Só para esclarecer esse ponto. Aí eu tive algumas reflexões que eu escrevi aqui. Cigarro. Eu vou usar o termo de cigarro, mas vai servir para todos os vícios. Quem prova que é mal? É um fluido cósmico universal. Pensamento sobre o cigarro que faz mal, as crenças. Seus dogmas e desentendimentos e limitações me fazem um mal. Os meus dogmas, no caso, por torná-lo um ato mau. E caso eu tenha consciência pura, nem o mal me faz, essa mera fumaça nem me atingir vai. Relembrando que o caso do menino Buda em Nepal, que não se queima com fogo. Porque você é o co-criador da sua realidade e tudo é universal. Mente manipula o holograma. Ou seja, se eu fumo, mas sem crenças, dogmas ou paradigmas ou limitações, e como poder de co-criador eu vejo que isso é só um fluido cósmico universal e não vai me causar mal, então isso não me causa mal. Se eu acredito que vai me causar karma, karma me causa. Se eu acredito que não vai me causar nada, nada me causa. Mas tem um motivo pelo qual eu estou falando isso. Vamos até o final para vocês compreenderem melhor. A mente manipula o holograma. O cristalino, que se chama Cristo, pediu para ser-se como ele mesmo, manso e sábio, o amor, não entrando em uma espiral de condenação. O que resulta a manifestação da sabedoria, seguido de amor e misericórdia, senão o alívio. Ou seja, o amor e a misericórdia para não entrar em espiral de condenação, o que resulta em alívio. Do alívio, a maior compreensão do todo, o que resulta de imediato a sua cocriação segundo a sua vontade, conectado com o coração e a vontade do Pai. O que é o alívio, se não olhar com o coração do amor e correto, bom e misericordioso sobre todas as coisas, vendo somente o que é a perfeição iminente.
ou seja, que é a perfeição eminente e que sua consciência manifesta. Por que tomar essa consciência para si? Ou seja, você faz todo esse trabalho de magia branca, todo esse trabalho de magia de luz, por qual motivo? Eliminando todo o karma, enxergando com um paradigma de co-criador e reformulando você, se intitulando um próprio mago. Um mago neutro, não negro. Um mago neutro ou um mago branco. Por causa disso aqui que eu vou passar agora. Por que tomar essa consciência para si? Para perceber que você não precisa tomar esses caminhos. Pois esse é o meio de ponta para a conexão com o seu eu divino, o seu eu superior, que lhe mandará o recado de volta ao seu eu inferior, ego, redirecionando e mostrando que você nunca teve vício algum em nenhum hábito. Através da magia de luz suprema, as respostas são desveladas, porque o eu maior dirá: ei, você não precisa fumar, agora que infinitas possibilidades de honra e de glória e poder e infinitude é apresentado a você. E nada adianta de apresentar com julgamento a qualquer tipo de vício, pois é o amor que lhe joga a sabedoria e a ponte de conexão para a pura consciência para cortar o vício. Deu para ficar claro mais ou menos essa reflexão? Primeiro você vai amar aquele ato que você julga ser negativo e compreender que ele é só fluido cósmico universal e que não existe erro naquilo. Segundo, você não vai tratar como julgamento aquilo. E você vai fazer todo aquele processo alquímico de transmutação por dentro para você fazer a ponte com o seu eu superior e ele te dará um novo caminho. Ei, você não precisa disso, desse cigarro. E aí você vai, por amor, decidir sair do cigarro ou de qualquer outro vício. Mas tem consciências que só mudam na força bruta à base de paulada, como os Exus dizem. E mesmo isso, no final das coisas, o resultado não é a condenação, e sim gerar alívio e amor, para que de forma até mais bruta, nem que seja em palavras, você demonstre o seu exemplo de como foi prejudicado a outros, que são nós mesmos, a fim dos outros não passem pelo mesmo caminho que passamos, ou seja, o mesmo veneno. Tá? Um alerta, agora vai vir a parte da canalização, sobre o que eu citei lá no início do vídeo. Canalização que eu li sobre Jesus Cristo Sananda, se passando por ele, não era ele. Um alerta para a canalização de um ser de extrema luz não tem como passar a mensagem para um encarnado, sem esse encarnado morrer. Ou seja, teria de ser feita uma ponte entre vários espíritos de frequências mais baixas até chegar ao humano com frequência mais baixa ainda. E tem que ver se a mensagem que é passada realmente contém verdade que engloba o todo. Para isso, a sua consciência tem que englobar o máximo que puder, para saber distinguir. Isso se faz por conhecimento de causas e história de espíritos e homens encarnados, ou seja, depois de você ter muito estudo sobre espíritos, história de espíritos, de encarnados, de manipulação da luz, de manipulação das trevas, de tudo, você vai ter uma consciência abrangente que vai ressoar passando pelo seu crivo do seu conhecimento, que é estudo, depois pelo seu crivo do coração, ou vice-versa, os dois juntos conectados, para você saber se aquela canalização é de fato palavras de quem diz ser. Estudos e estudos, ou simplesmente com a ressonância da alma com a mensagem que é passada, pois muitas delas vêm para enganar, só por dinheiro fraude, como eu li uma aqui que dizia ser Jesus, porém aquelas palavras nunca poderiam ser ditas por ele, pelo próprio Nazareno, pois até eu conseguir saber elaborar,
falas mais abrangentes que abrangem todos e não são um grupo de despertas em base de trocas de interesses. O Nazareno nunca foi isso. O espírito de extrema luz que decide fazer canalização e a ligação é de cima para baixo. Já vi várias canalizações dizendo que eu sou Shiva, Brahma. O que seria mais correto no final das mensagens é, na minha concepção, o seguinte: eu sou a consciência que habita em ti, e veja se essas palavras ressoam com o seu coração e a verdade de vossa alma, porque nosso coração já ressoa com a verdade, assim como a nossa consciência, pois somos velhos e conhecedores antigos no universo, espíritos cósmicos guerreiros. Agora eu vou relatar aqui uma experiência que eu acordei 2h30 da manhã. E nessas 2h30 da manhã eu tive muita obsessão. E no meio dessa obsessão aconteceu algumas coisas, alguns fatos. E entre eles eu gravei em áudio, mas eu preferi pôr em texto para elucidar melhor. Então vamos lá. Outro assunto agora. Vocês sabem como é ter uma experiência de uma besta fera? Um draconiano ou reptiliano, que quer que seja. Existem tribos de índios canibalistas no mundo hoje. Todos nós sabemos disso. E também comer carne, seja de qualquer forma, comprado ou não, já é um ato desumano contra nossos irmãos menores, os animais. Não que o humano não seja uma raça animal também. Agora vocês imagine ser uma besta fera e comer um ser humano. Agora imagine você experimentando com a sua própria consciência a nível mental e quase até sentindo sangue na boca, você sendo uma besta fera, e experimentando a nível mental você sendo isso e sentindo quase o sangue na sua boca de você devorando um ser humano. E agora, qual é o quadro de magia de luz para reverter isso que eu utilizei? Para reverter o quadro dos obsessores que começaram a dar gargalhadas às 3 horas da manhã após eu ter esse vislumbre de consciência draconiana negativa que eu tive. A um nível mental, eu imaginei dando um passe forte nos homens de abatedouros, dos nossos irmãos animais. Você imagina monstros também, no caso eu imaginei monstros fazendo isso com seres humanos, nas suas bases secretas, e eu me imaginei emantando-os com a luz e um passe magnânimo e magnético de luz e de misericórdia sobre eles. E depois você sobe até o alto, na minha imaginação, subi até o alto do planeta e chorei por purificação e abençoei o planeta. E você deixa transbordar em amor aqueles erros animalescos e monstruosos que você foi e fez, enquanto tenta puxar todos os que estão percorrendo os mesmos caminhos de erro, não evoluídos na tenda do mal. Ou seja, você olha para eles como meras crianças egoístas que precisam muito amadurecer em termos de evolução. Então sente-se misericórdia por si no passado e se vendo como uma criança no passado e vendo eles como meras crianças também. E dos seus olhos caem lágrimas de purificação e você está renovado e imantado pelo poder de Deus, lembrando-se que tu és puro, intocável, intangível e imaculado, que é a sua verdadeira essência do seu ser cósmico e crístico. Outra forma de defesa que eu utilizei foi saber que a natureza também é sanguinária, nas suas savanas de guerra por alimentação, com a única diferença que não é feito de forma cruel, como esses seres fazem, para sugar as energias deletérias das almas que estão sendo atacadas. Mas mesmo assim é difícil olhar para um ser humano no planeta Terra, onde a maioria é draco-reptilianos, como a Terra, que em Gaia, que foram bestas feras, onde naquele momento eu mal pude olhar para outra pessoa na tela do computador.
de tanto era a gargalhada dos obsessores e de tanto que eu me senti mal com aquilo, e eu comecei a ver monstros em todos os lados, olhando para o ser humano, para mim, reflexo da consciência. Mas mesmo assim ainda há magia de luz, que faz com que liberemos o perdão a tudo e a nós que fomos errôneos em nosso passado, e agora esses erros sirvam de aprendizado. Que não achemos injustos os nossos sofrimentos e dores no mundo, mas tenhamos paciência, resignação e misericórdia. E tudo isso seja abreviado e seja tangível o sentimento crítico de amor universal dentro do nosso coração. Pois nós que falhamos pelos que vão falhar e os que estão falhando. Ou seja, a gente abrange o sentimento crítico de amor universal em nossos corações, por nós, pelos que falham, estão falhando e vão vir a falhar, porque o processo de criação de almas é infinito e todos um dia vão acabar, os nossos irmãos menores um dia vão acabar caindo nesses erros. Não todos, a maioria, talvez sim, talvez não, não sabemos. Mas para que isso não fosse utilizado de chacota para mim pelo resto da madrugada, ter vislumbrado essa consciência que é muito pesada, mas pelo fato de eu estar buscando libertação e me amando e me perdoando, mentalizando coisas como amor e misericórdia, que são aquelas mentalizações que eu fiz, serviu para que eu confessasse meus erros a Deus em frente a todos e liberasse o perdão. Amando a Deus sobre todas as coisas, isso abrange que anula a chacota, e eu já posso ficar mais em paz comigo mesmo. E assim minha consciência já vai sendo reformulada e curada, na tenda do certo pelo certo, aprendizado pelo erro. E tudo isso nos torna mais perto da divindade em si, que faz você subir aos reinos maiores e depois desce de volta para ajudar aqueles que ainda não conseguiram vencer a si mesmo e resgatar aqueles que estão perdidos. E continuar o alívio pelo alívio, amor pelo amor, Deus por Deus, e os seus poderes agora sendo realmente reflexo da vontade do amor do Pai em nossos corações. Bom, guerreiros, esse foi um relato aqui. Agora eu vou fazer a edição do vídeo, mas o que eu tentei dizer com tudo isso? Sobre canalização, sobre fazer a defesa de magia branca quando a sua escuridão toma conta de você, perceber que os ataques são fortes e o Espírito disse na minha mente resiliência, ou seja, se adaptar às transformações de forma espiritual, entender também que mesmo se você vir a chacota por algum ato negativo que você já fez, seja nessa vida ou em outra, é possível você consertar isso de imediato, naquele momento, através da sua mente, da sua meditação, da sua mentalização e das suas palavras e da sua confissão e da sua liberação de perdão com um olhar de misericórdia. Ou seja, eu deixei aqui aberto uma coisa muito pesada que aconteceu, mas no fim eu reverti isso da seguinte forma: magia de luz, aonde eles de imediato pararam de dar risada e de me zombar, até porque saberiam que iria vir ser usado para um vídeo aonde eu demonstraria essa força mental de emanação, que nesse caso eu vinha ser um mago branco. Só que nesses últimos 2 dias aconteceu algumas coisas comigo, aonde num dia eu acordei conversando sobre divindade com a minha mãe e emanando muita sabedoria cósmica para anular o ciclo de reencarnação. E o que acontece? Eu comecei a receber ataque, e eu comecei de novo a entrar em desavenças e ameaças e ficar contra a luz e contra as trevas. E nisso eu recebi um ataque muito forte. Eu decidi ir para a guerra, desafiando, e entre aspas eu venci.
e entre aspas eu perdi, porque ninguém vence numa guerra, a guerra só gera perca. Mas eu pude mostrar que eu sou um guerreiro que não se deixa cair em culpa, em medo e, e vergonha, que foram as três táticas que eles usaram mais para me derrubar. E é o que eles usam para derrubar todos, já que essas três vertentes é do polo negativo. Então, meus irmãos, mas isso vem assunto para outro vídeo, que eu vou puxar o assunto da divindade, da sabedoria e, e dessa luta maior que acontece. Vou contar mais alguns casos para vocês sobre o que eu venho passando e por que eu demoro para lançar vídeo. E por enquanto é isso. Que Deus esteja com nós, principalmente aquele que habita na sombra, ou melhor dizendo, na luz do nosso coração, no mais íntimo, que é a Ele quem devemos confiar de todo o nosso coração, no nosso poder interno, na nossa sabedoria e no nosso amor, e na nossa capacidade de reverberar a escuridão para a luz e poder estar cada dia mais perto da libertação que tanto almejamos. Fiquem na paz. Vocês são guerreiros cósmicos, eu gosto de sempre de relembrar isso. Muita fé e paz para nós. Até o próximo vídeo.